Boa tarde. So we shall continue with GC, Vamos continuar com o grande conflito. chapter 11. I'll just read one paragraph. Capítulo 11, vou ler apenas um parágrafo. But a summary of what we did yesterday, O resumo do que fizemos ontem, we wanted to look at the diet of spice. we wanted to look at the... Diet of spice. Diet of spice. Ok. A gente queria olhar para a dieta de Espira. And this was in the middle of the 1260 of papal supremacy. Que ocorreu no meio dos 1260 anos de supremacia papal. So for us to understand how church and state worked in the 1260, Então, para entender como funcionou a Igreja e Estado durante os 1260 anos, we went and looked why the Reformation was rejecting church and state. olhamos Why the Reformation was rejecting church and state. por que o movimento de reforma rejeitou a união entre Igreja e Estado. And one classical protest was the protest of the princes. E um dos defensores protestantes prominentes. So we laid a few characteristics. Not sure if I got it right. One of the... Classical protest was the protest of the princes. Um dos protestos bem conhecidos dos protestantes foi o protesto dos príncipes. So we read a few paragraphs from GC. Nós lemos alguns parágrafos do Grande Conflito. We said that there was a decree that was given in the Diet of Spice. Nós mencionamos que foi dado um decreto nessa dieta de Espira. A persecution. Louder. A persecution followed thereafter. Logo seguiu uma perseguição. Then the Protestants received their name. E então os protestantes acabaram recebendo o seu nome. They were fighting against their liberty of conscience being threatened. Eles lutaram contra a restrição da liberdade da consciência. So we also saw that there were some hindrances from the state legislating an enactment against the conscience of the people. E também vimos que houve uma legislação que iria restringir a liberdade das pessoas, eu acho, foi isso. And that was from the King of the Northern France. The King of the Northern Franks. Yeah, France. Isso foi de parte do rei dos francos. There was also a crisis. E também houve uma crise. And they compared their crisis to that of the cross. Essa crise eles compararam com a crise da cruz. And they were led to choose between Christ and Barabbas. Onde o povo teve que decidir entre Cristo e Barrabás. Which were symbols of the Holy Scriptures and the old eras of the church. Que foram símbolo das Escrituras e the old fathers of the church? Eras. Das Escrituras e dos velhos erros da igreja. So today we'll go to GC 203.2. Então hoje vamos para a estação de Grande Conflito 203.1. I am reading from the 88 edition, so I don't know if it aligns with the 1911 edition. Maybe not. Perhaps it may be a paragraph before or a paragraph after. Então, ela está lendo de uma outra edição, da versão de 1888, que não está traduzida ao português. Então, talvez não esteja tão alinhado o parágrafo. So we also identified that 490 years from 1529 takes you to 2019. E também identificamos que esses 490 anos te levam de 1529 para 2019. And 2019 is the waymark of the cross. E 2019 é o marco da cruz. So at the cross we expect a confrontation between Christ and Barabbas. E na cruz nós esperamos então ver esse confronto entre Cristo e Barrabás.
So I hope we shall look at that point later on. Eu espero que a gente possa ver, olhar para esse ponto mais para frente. How does the paragraph begin? The protest denied the right. No, this is a different version, right? 1888 version is distinct. It starts the protest denied the right of civil rulers to legislate in matters between government. We protest at present before God. Deep impression. Is this the 1911 edition? Yes, GC. Okay. So in 203.2, I'll just paraphrase because I see it's different from the 1911 edition. Bom, ela vai parafrasear, já que ela usa uma versão diferente. So there were two things that the princesses were protesting against, Duas coisas contra as quais os príncipes protestaram. and they denied the right of civil rulers to legislate in matters between the soul and God. Foi que eles negaram o direito dos legisladores pronunciarem leis que iriam interferir na questão de consciência entre ser humano e Deus. So the state cannot legislate matters between soul and God. Ou seja, o Estado não pode legislar assuntos que são concernentes entre alma e Deus. Another point they rejected was the arbitrary power of the church. Outro ponto que eles rejeitaram foi o poder arbitrário da igreja. The arbitrary power of the church, and set forth the unerring principle E também de pronunciar esse princípio de não poder errar. that all human teaching should be in subjection to the oracles of God. E que todos os ensinos humanos deveriam ser submetidos aos segredos, oráculos de Deus. So from the state, they protest that the state cannot legislate or sanction anything to do between the soul and the man. Então, com respeito ao Estado, soul and eles estão God. protestando que o Estado não pode legislar algo que The soul and God. diz respeito à relação de alma e Deus. And also the church, they rejected the arbitrary power to set principles for everyone. E também eles rejeitaram esse poder arbitrário da igreja de colocar princípios que seriam válidos para todos. So the state was to protect the consciences of the people, Sendo que o Estado deveria proteger essas preocupações das pessoas, and the authority of the Holy Scriptures was above the church. e a autoridade das escrituras santas sagradas estariam acima da autoridade da igreja. So the state cannot interfere with your conscience, but it has a right to protect it. Sendo assim que o Estado não poderia interferir nessas questões, mas deveria estar te protegendo. So the last sentence of that paragraph, A última sentença desse parágrafo it says that the protest wanted to assert that the rights of all men to worship God was according to the dictates of their conscience. o último parágrafo diz que o protesto de Espira foi para defender o direito de todos os homens de adorar a Deus de acordo com os ditames da sua própria consciência. So that was their main contention throughout the Reformation. Então, I found it. It's 203.4.
Então isso foi o ponto principal desse protesto deles. Later on, we see them being taken to the kings and the emperors. The kings of the Kings and emperors. the protest is being taken to the kings. Yeah. Ok. Mais para frente vemos que esse protesto é levado para os reis e imperadores They go to answer for their faith. e eles vão ter que responder pelas suas convicções, pela sua fé. And during that confrontation, the protest or the princesses are able to preach to the emperors and the kings. E nessa ocasião, esses príncipes têm a oportunidade de apresentar, de pregar os pontos deles para esses imperadores. And also to the leaders of the church. E também para os líderes da igreja. And when you read throughout the chapter, it will tell you some are converted, some are not. E se vocês forem ler esse capítulo, vocês vão ver que alguns se convertem, outros não. So I believe we see the same situation in the story of Paul. E eu creio que nós vemos essa mesma situação na história de Paulo. Before he's taken to Rome, he's in Caesarea. E antes dele ser levado para Roma, ele se encontra em Cesareia. He has a chance to minister to Festus. Ele tem a oportunidade de falar para Festo And also Felix and Agrippa, e também para Félix e Agripa, who represent the church and the state. que representam igreja e Estado. And we see all of them rejecting. E nós vemos que todos eles acabam rejeitando. So when we look at the church and state in the time of the 1260, Então, quando olhamos para a igreja e Estado no tempo dos 1260, I suggest that the same principles that were undergirding the protest are borrowed into the Constitution. sugiro que esses mesmos princípios que eram base para esse protesto acabaram entrando into the Constitution of America. They are borrowed. They are borrowed into the Constitution of the United States. Então esses mesmos princípios são incluídos na Constituição americana. So we have 538 to 1798. Temos 538 a 1798, It is the 1260 of the papal supremacy, que são os 1260 anos de supremacia papal. but there is also a reformation to separate church and state. Mas também existe uma reforma para separar igreja e Estado. So when we were considering Revelation 13, Então, quando nós estávamos considerando Apocalipse 13 and the rise of the United States, e a ascensão dos Estados Unidos, the United States rises like a lamb. temos os Estados Unidos ascendendo como cordeiro, It has two horns que tem 2 chifres, to counter the church and state that was in the 1260. para enfrentar ou ir contra essa igreja que estava presente nos 1260 anos. And we say that through the Constitution, the church and the state are separated. E dizemos que através da Constituição foi separada a igreja do Estado. So I want us to look at some details in this history just prior to the enactment of the Constitution. Então, gostaria de olhar com vocês para alguns detalhes dessa história que vem logo antes da Constituição. And also the transition from the fifth to the sixth kingdom of Bible prophecy. E também queremos olhar para a transição do 5º para o 6º reino da profecia bíblica. So I'll just lay out a principle we had done earlier on. Eu vou aqui colocar um princípio que já temos olhado antes. We have Paniam and the Sunday law. Nós temos Pânio e o decreto dominical. So who remembers what we said between Paniam and Sunday law? Which dynamics are happening in this period? Então, quem lembra o que tínhamos mencionado que acontece entre os eventos, quais eventos acontecem entre Pânio e decreto dominical? In relation to the state power. Com relação ao poder estatal. Brother Caesar?
te refieres a que la iglesia va a recuperar el poder del Estado nuevamente en la ley dominical. Essa é uma pergunta? La iglesia recupera el poder del Estado en la ley So the dominical. church recovers the power Del pero, Estado, the power of the state en la ley dominical. at the Sunday law. Y en el interín, pues, Estados Unidos muda su forma de gobierno. Desciende como una como nación, y una nación conformada por muchas tribus asciende. So the United States, they decline as a nation, and a nation made of many tribes arises. So the United States is falling as the sixth kingdom of Bible prophecy. Então, o sexto reino, os Estados Unidos, eles vão caindo, But the seventh kingdom of Bible prophecy is also rising. mas o sétimo reino da profecia bíblica está ascendendo. So I want us to bring the same dynamic to the history of the fifth and the sixth kingdoms of Bible prophecy. Então, eu quero aplicar essa mesma dinâmica para o quinto e sexto reinos da profecia bíblica. So from 538, the papacy, the fifth head is ruling. Então, a partir de 538, temos a quinta cabeça, o papado, reinando. It has to have supremacy for 1260 years. Eles têm uma supremacia durante o período de 1260 anos, But you know, in the year 1773, something happens. mas entre os anos 1763 e 1798, alguma coisa acontece. Sister Rosie, what happens in O 1773? que acontece no ano 1773, irmã Rose? What does Ellen White say in the great controversy that happens in 1773? O que irmã White fala com respeito ao ano 1773? O que acontece? I'll give you a clue. 1773 is 25 years before Vou dar uma 1798. dica. De 1763 são 25 anos até o ano 1798. What happens 25 years before 1798? O que acontece 25 anos antes de 1798? Termina a perseguição. Persecution ceases. Persecution ceases. So the papacy ceases to persecute God's people. Ou seja, o papado cessa de perseguir o povo de Deus. And she tells us in the great controversy that a quarter century persecution had wholly ceased. E no grande conflito nós lemos que um quarto de um século antes a perseguição havia cessado completamente. So we saw that in the 1260 there were two people. There was the dragon Vimos que durante o período dos 1260 temos dois personagens, o and the dragão serpent who e a were casting serpente. and the serpent who were casting a flood after the woman. Dragão e serpente que lançam um dilúvio em direção à mulher. Who did we identify to be the dragon and the serpent? Quem tínhamos identificado ser o dragão e a serpente? Sister Gay? The dragon was America, Was it what? Pardon me? USA. O dragão, In the 1260? Estados Unidos, nos 1260. Papacy. Papado. The papacy was the serpent. Papado, isso foi a serpente.
The European kings. Os reis europeus. So the European kings and the papacy Os reis europeus e o papado were carrying out the persecution during the 1260. Colocaram em prática essa perseguição durante os 1260 anos. So for us to understand how the persecution ceases in 1773, Então, para entender como foi que a perseguição cessou em 1773, at least we have to understand what the papacy's role was during the 1260. precisamos entender qual foi o papel do papado durante os 1260 anos. And I suggest that there are two reasons or two functions that the papacy was to carry out during the 1260. E vou dizer que o papado tinha duas funções a desempenhar durante os 1260 anos. So Brother Raphael, do you know that? Lembra? O papado tinha duas funções, essa pergunta? E quais eram as funções? The papacy had two functions, and you want to know which functions those were? Eu não lembro. Tem algo a ver com como falar? So I don't really recall. Does it have something to do with speaking? Speaking, what do you mean? O que você quer dizer com falar? Quando a gente fez aquela comparação sobre as funções da boca, So we made some comparisons with the role or the function of the mouth. Okay. What was the work of the papacy in the 1260? Tudo bem, qual a obra do papado durante os 1260 anos? perseguir. Persecute. So one of the functions was to persecute. Então, uma das funções foi perseguir. So I'll write one of the function of the papacy Então, vou anotar aqui uma das funções do papado, was to persecute. que foi perseguir. But who is she persecuting? Mas ela está perseguindo a quem? A igreja. The church. So she's persecuting God's people, the church. Então, ela está perseguindo o povo de Deus, a igreja. But what else? O que mais? When you go to the imagery of Revelation 17, Se você for para a ilustração dada em Apocalipse 17, we see a woman sitting on a beast. você vê uma mulher sentada, montada numa besta. Seria a restrição da liberdade religiosa e da liberdade civil. So, the rejection of religious and civil liberties. When you look at the imagery of the woman sitting on a beast, Se você for observar essa imagem ou essa ilustração de uma mulher sentada numa besta, or let's say like I sit on a horse, ou vamos imaginar, estou sentado num cavalo, montado num cavalo, between the horse and me, who's in control? entre cavalo e eu, quem está no controle? A mulher. Quem está em The cima. woman, the one that's So the woman, sitting. when she's sitting on the beast, who's controlling the beast? Ou seja, a mulher que está montada na besta, ela está controlando a besta. It's the woman. É a mulher. So also during the 1260, when you have the European kings, Então, quando estamos lidando com os 1260, temos esses 10 reis, who is the beast? quem é a besta? And the woman is sitting on her. E essa mulher está sentado na besta. So another function is for her to control the kings. Ou seja, uma outra função é que ela estava controlando esses 10 reis. So I'll suggest that another function of the papacy was to control the European kings. Ou seja, eu sugiro que uma das outras funções do papado foi controlar os reis europeus. So during the 1260, she's persecuting God's people, but she's also controlling the European kings. Então, durante os 1260, ela está perseguindo o povo de Deus, mas também está controlando os reis europeus. Is that okay? Tudo bem com isso? So in the 1260 also,
Também, nos 1260, we see that France was the premier king to give his arms to the papacy. vimos que a França foi o primeiro reino que se dispôs a entregar ou disponibilizar suas armas ao papado. But also, when you look at the year 1773, Mas também, se você for observar o ano 1773, there is a choice that the papacy is given. é dada uma escolha ao papado. So the papacy is told at 1773 No ano 1773 é dada uma escolha ao papado. the kings are tired of the woman riding on them. Os reis estão cansados de ter a mulher montada neles. During this time, she has amassed a lot of wealth. E durante esse tempo ela acumulou muitas riquezas And she has power over the European kings. e ela tem poder sobre os reis europeus. So the papacy is given a choice between two things. Sendo assim, ao papado é dada escolha entre duas coisas: To give away temporal prosperity or the wealth, abrir mão de uma prosperidade temporal ou riquezas, or abolish the Jesuit order. ou abolir a ordem dos jesuítas. So the papacy was using the Jesuit order to carry out its work during the 1260. O papado tinha usado essa ordem dos jesuítas para praticar essa perseguição durante os 1260. So it was like a campaign machinery for the papacy. Eles eram como o principal motor que estava colocando essa perseguição em prática. So in 1773, they are given a choice between to give up either temporal prosperity or abolish the Jesuit order. Então, 1773, eles dão uma escolha: ou abrir mão de riquezas temporais, And because, temporário, ou abolir a ordem dos jesuítas. but she chooses to abolish the Jesuit order. A igreja acaba escolhendo abolir a ordem dos jesuítas. And just as Judas, E assim como Judas, she loves money so much, ela ama o dinheiro. and she decides to stay with the money Ela or the decide, prosperity. ela decide então manter as riquezas. So through the abolition of the Jesuit order, E sendo então essa ordem dos jesuítas abolida, the campaign machinery of the papacy throughout the European Union, in the European countries, que era essa maquinária de propaganda nos países europeus, so therefore the European kings could not be used to persecute God's people. teve como resultado que esses reis não poderiam mais ser usados como para perseguir o povo de Deus nesse tempo. So there's a brief that is given by someone called Pope Clement the 14th. A brief, like a Brief, note. yeah. Tem uma nota aqui do Papa Clemente, o 14º, And it was issued on 21st July of 1773. e isto foi publicado no 21 de julho de 1773. But I will wish you to go and read more about it. E eu quero que vocês pesquisem mais sobre isso. So they decided that they're going to abolish the Jesuit order. Foi então decidido que essa ordem dos jesuítas fosse abolida. So the papacy agreed that through the Pope they're going to take temporal prosperity and give away the Jesuit order the power to persecute Christians. Ou seja, o Papa acabou aceitando fechar ou abolir essa ordem dos jesuítas e, em troca, ele tinha como manter sua prosperidade temporal. So we have Clement the 14th. Então temos aqui o Papa Clemente, o 14º.
So I will not read what he said, Não vou ler o que ele disse, but by them giving up the Jesuit order, mas abrindo mão dessa ordem dos jesuítas and deciding to stay with temporal prosperity, e decidindo de manter essas riquezas temporais, their boss Satan was not happy with them. acontece que o chefe dele, Satanás, não estava feliz com essa escolha. We have understood in the kingdom of Daniel 2 Entendemos que no reino, em Daniel 2, from the head to the feet it's Satan's kingdom. que esse reino consiste da cabeça aos pés no reino de Satanás. So Satan, who's the boss of the papacy, gives him 2 jobs. Satanás, que é o chefe do papado, dá a eles 2 trabalhos. And instead of him carrying out the 2 jobs faithfully, he decides to slug out. E em vez de seguir e perseguir, de fazer essas duas, cumprir com essas 2 missões que ele tinha sido encarregado, eles decidem desistir desse objetivo. So I suggest from 1773, Sugiro então que a partir de 1773 the papacy is progressively falling until he will receive a deadly wound in 1798. sugiro que o papado se encontra numa decadência contínua até o ponto em que eles recebem essa ferida mortal. So in 1773 he falls until 1798 he receives a deadly wound and he dies at 1799. Sendo assim que em 1773 eles começam a cair, 1798 recebem uma ferida mortal e 1799 temos a morte em si. But as one kingdom is falling, another kingdom is rising. Mas enquanto um reino cai, outro se levanta. So which kingdom is rising at this period? Então, qual é o reino que se levanta nesse período? Tadalia? Os Estados Unidos, América. So the United States is rising, Os Estados Unidos estão se levantando. and it's rising up as the 6th kingdom of Bible prophecy. E ele se levanta como o 6º reino da profecia bíblica. So I will not want us to confuse between the words of John in Revelation 13:11 when he says that he sees the United States rising at 1798. Não quero que vocês se confundam com as palavras de João em Apocalipse Revelation 13:11. Aham. 13. 13, 11, onde é descrito a ascensão dos Estados Unidos. But there's a specific point I want to make. 1798. Mas tem um ponto específico que eu quero fazer. So I want to suggest from 1773 we have to see the United States rising to the throne of the world. Eu sugiro que nós deveríamos ver a ascensão dos Estados Unidos a partir de 1773. So there's church and state in the period of the 1260. Então temos igreja e estado nesse período dos 1260. So from 538, let me draw it here. From 538 to 1798 we have papal supremacy. De 538 a 1798 temos supremacia papal. And from 1798 to the Sunday Law we know we have the United States supremacy. E sabemos que de 1798 até o decreto unical temos a supremacia dos Estados Unidos. In the history of the papacy, before he rose, Então, antes da ascensão, temos na história do papado, antes da sua ascensão, we can date it back to 508 when paganism is taken away. podemos voltar até o ano 508, onde o paganismo ele é tirado. In 533 we have Justinian giving a decree about the papacy. 33 temos Justiniano que dá um decreto, decree. Decree. Then that decree goes into effect in 538. Esse decreto ele entra em efeito em 538. The papal supremacy is bringing in church and state. A supremacia papal traz a
união entre igreja e Estado. The United States supremacy is breaking away church and state, separating church and state. E a supremacia dos Estados Unidos quebra com essa união entre igreja e Estado. If I juxtapose these two nations, the fifth and the sixth, Então, se eu colocar essas duas nações em justa posição, o quinto e o sexto, the fifth kingdom is rising through a process. temos o quinto reino ascendendo através de um certo processo. So I suggest before 1798, we can also see a process of the United States rising. Digo então que antes de 1798 podemos também ver a ascensão dos Estados Unidos começando. We know at the Sunday law we have the seventh kingdom of Bible prophecy. Sabemos que a partir do decreto Mical temos o sétimo reino da profecia bíblica, But it's also a progressive rise as it's illustrated from Panium to the Sunday law. mas também uma ascensão progressiva, assim como ilustrado aqui entre Panium e decreto dominical. Does anyone have a question? until Alguém tem alguma pergunta? then? Yes. Será que você poderia repetir o que você disse sobre o papado trazendo igreja e Estado juntos e com a supremacia dos Estados Unidos? So between 538 to 1798, Então, de 538 a 1798 it is the 1260. é o período dos 1260. The papacy is brought together church and state to persecute God's people. O papado tinha juntado a igreja e Estado para perseguir o povo de Deus. We earlier on looked at the line of Revelation 12, Antes nós tínhamos olhado para a linha de Apocalipse 12 and we said that 1798 we have the earth opening its mouth. e dissemos que em 1798 a terra abre sua boca And it is going to swallow the flood from the dragon and the serpent. e ela vai engolir esse dilúvio que foi lançado pelo dragão e a serpente. And it's going to establish civil liberty and religious liberty. E eles iriam então estabelecer liberdade civil e religiosa. So the Protestants during the 1260 Então, os protestantes, durante esse período dos 1260, were fighting against church and state coming together. estavam lutando contra essa união de igreja e Estado. The first angel's message brings them out of Babylon to the glorious land. The what of Babylon? First angel's message. Brings the Out of Babylon to the glorious land. what of Babylon? The first angel's message brings them out Ok. A primeira mensagem angélica os tira da Babilônia. from Europe to the United States. Isto é, saindo da Europa, indo para os Estados Unidos. So in Europe, there was church and state. In the United States, it has to be a contrary of what was in Europe. It has to be a... In Europe, there was church and state. When they go to the United States, church and state is going to be separate. Ok. Na Europa, igreja e Estado estavam unidos. Então, chegando nos Estados Unidos, a igreja e Estado estariam então separados. But from 1798 to the Sunday law, we know it's the sixth kingdom of Bible prophecy. Mas sabemos que do decreto dominical de 1798 ao decreto dominical, temos o sexto reino. So between 1798 to the Sunday law, the United States is ruling supremely. E sabemos que entre 1798 até o decreto dominical, temos os Estados Unidos em supremacia. Just as the papacy was ruling between 538 to 1798 is the papal supremacy, Da mesma maneira como o papado reinou supremo entre 538 a 1798. so between 1798 to Sunday law is the United States supremacy. Da mesma maneira, temos a supremacia dos Estados Unidos entre 1798 até o decreto dominical. So that was my point. Então, esse era o meu ponto. So when we look at the growth of the United States,
Quando olhamos para o crescimento dos Estados Unidos, we know at 1798 the Constitution is already in place. sabemos que em 1798 a Constituição já tinha sido promulgada. It is the one that separates church and state. E ela que faz separação entre igreja e Estado. But the movement to bring about the Constitution begins before 1798. Mas o esforço de estabelecer essa Constituição começa antes de 1798. So I suggest that we shall begin at 1773, Eu sugiro que nós deveríamos começar em 1773, where the fifth kingdom is falling and the sixth kingdom is rising. onde ocorre a queda do quinto reino e começa a ascensão do sexto. So who knows something significant that happened in 1773 in the United States? Então, quem sabe de algo significante que ocorreu nos Estados Unidos no ano 1773? Gabriela? Yes. I've said 1798. Oh, I've said 73. 73, yeah. 1773. I think the Boston Tea Party. Eu acho que foi a festa de chá de Boston. Oh, let me not wrap this up. So in the United States, we have the Boston Tea Party. Ocorre nos Estados Unidos o que é conhecido como a festa do chá de Boston. And I suggest that this is at least the turning point of the United States. E eu sugiro que isso é um ponto de virada para os Estados Unidos. So what was the Boston Tea Party entailing? Então, o que causa essa festa do chá de Boston? Gabriela? What was the Boston Tea Party entailing? O que causa essa festa do chá de Boston? I think it was a protest of the English people in America. I don't know how to explain it so well. Foi um protesto dos ingleses nos Estados Unidos, Yeah, it was a protest. We also have the word tea. certo? É um protesto, mas também temos essa palavra chá aqui. Okay. Brother Cesar? Que consistía en unas medidas de aumento en el nivel de las tarifas por parte de So Gran there was Bretaña. some rising of tariffs. Ujú. Fue un acta, fue una ley que emitió Gran Bretaña So there con- was a law which was given by Great Britain, que aumentó el nivel de impuestos which was rising taxes. Para el té en los Estados Unidos. Taxes for the tea in the United States. Y eso generó mucho descontento por parte de los comerciantes, And this created a great deal of discontent among the traders, que se ocupaban de eso, de exportar té. those who were importing or exporting tea. Cuando eso aconteció, ellos solamente boicotearon la compra de té. And when this took place, they just Hicieron un they boicot. yeah they I don't boycott, does this word exist? I don't know. They refused to buy the tea. Boycott. Mhm. So Caesar's told us, Então o que o César nos contou? I'll expand this line down here. Eu vou expandir essa linha aqui. We have 1773, we have the Boston Tea Party. Temos 1773, a festa do chá de Boston. So the farmers of tea were protesting against taxation in tea. Esses comerciantes, os produtores do chá, eles estavam protestando contra o imposto colocado On the à tea. venda do chá. But they were also protesting against something else. Mas também eles estavam protestando contra outra coisa. And it's something to do with representation. E isso tem a ver com a representação. So who was the master of the United States? Quem era o soberano dos Estados Unidos? Jessica?
Não sei. I don't know. Ah, não You- sei. Okay. Yeah? Eu só não sei em que ano George Washington foi presidente. What I do know is when in what year George Washington became president. Okay. Sister Elisa, Irmã Elisa. Brother Leah. Excuse me? A pergunta? What was the Boston Tea Party? They were protesting against taxation of the tea. Então, nessa festa do chá de Boston, eles estavam protestando contra os impostos colocados no chá And also unfair representation to their masters, or in the council of their masters. and unfair Representation. So they were not fairly represented to make decisions that their masters Ok. would impose on them. E eles também protestaram contra o fato que eles não se sentiram bem representados naqueles que estavam tomando as decisões. So I was asking who was the master of the United States. Então, eu perguntei quem estava tomando essas decisões, ou seja, quem eram os chefes Rafa? dos Estados Unidos, Reino Unido. the United Kingdom, So it was Great Britain. Grã-Bretanha. So we know that the United States was a colony of the Great Britain, Sabemos que os Estados Unidos era uma colônia da Grã-Bretanha and Great Britain was imposing too much tax on the people of the United States. e a Grã-Bretanha estava cobrando muitos impostos dos americanos, não? And they did not have fair representation in the councils, E in the eles, laws affecting them. e eles não estavam representados o suficiente nos conselhos que estavam passando leis que iriam afetar eles. So the tea farmers are protesting and they want two things. Então, esses produtores de chá estavam protestando, eles estavam exigindo duas coisas. They want the taxation to be removed and they want representation in the councils of making laws for affecting its people. Eles queriam que esses impostos ao chá seriam cancelados e também eles estão cobrando uma representação digna nesses conselhos. So I suggest that the seeds of the Constitution, they are embedded in these issues that are brought out in the Boston Tea Party. O que eu sugiro que as origens da ideia da Constituição está nesses eventos da Festa do Chá de Boston. Okay? Tudo bem? So in 1776, Em 1776 we have a convention that takes place, ocorre uma convenção and they come up with something called the Declaration of Independence. e eles então surgem com algo que é conhecido como a Declaração da Independência. And the Declaration of Independence is bringing out a set of issues that they want to be separated from Great Britain. E essa Declaração da Independência declara então que eles querem se separar do Reino Unido. So we're going to discuss that later. Isso vamos discutir mais para frente. Then 1776, when the Declaration of Independence is being made, Então, 1776, quando é feita essa Declaração de Independência, then we have 1789, nos leva para 1789. the Declaration of Independence is ratified into what we know as the Articles of the Constitution. Onde essa Declaração de Independência é ratificada para aquilo que nós conhecemos como a Constituição. So I'll just write the Constitution is ratified. Vou anotar aqui que essa Constituição é ratificada. Or we have the Constitution in place. Ou seja, a Constituição está
instituída. In the same time as the United States is having its constitution, we also have something beginning in France. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos recebem têm então instituído a sua declaração, não, a sua Constituição, também ocorre alguma coisa na França. So, Sister Elisa, what is beginning at 1789, Irmã Elisa, o que começa em 1789 na França? specifically in France? Na França, especificamente. Yes? Tim? Jessica, will you help her? Revolução Francesa. The French Revolution. So we also have the French Revolution starting. Certo, também temos o começo da Revolução Francesa. But also the French Revolution received their constitution. The French, or France received its constitution. A França também recebeu a sua Constituição. So the next point we shall be looking at is 1798. Então, o próximo ponto que nós vamos observar é 1789. So in 1798, Perdão, 98. the United States prophetically is rising. Então, 1798 temos a ascensão profética dos Estados Unidos. The constitution that was ratified in 1789 now begins its work prophetically at 1798. Essa Constituição que havia sido instituída em 1789 começa então a desempenhar a sua função profética a partir de 1798, Which John calls the two horns of the lamp-like beast. que João chama os dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. And then from 1798 we have the Sunday Law, where the United States is ruling supremely. Então, a partir de 1798 até ao decreto dominical, temos o período em que os Estados Unidos reinam supremos. So I want us to see that the Constitution was to separate church and state. Então, quero que vocês notem então que a Constituição existia para separar igreja do Estado. But the process of the Constitution is progressive from 1773. Mas esse processo da Constituição ele é progressivo a partir de 1773. And the meeting at the Boston Tea Party is the one that sows seeds for the enactment of the Constitution. E é de fato nos acontecimentos dessa festa do chá de Boston que dá início às iniciativas para essa Constituição. So in summary, they are warring against taxation and unfair representation in Great Britain. Então, resumidamente, podemos dizer que eles estavam protestando contra o imposto injusto e também por uma representação insuficiente na Grã-Bretanha. In 1776, the Declaration of Independence is put in place. Em 1776, instituída a Declaração da Independência. And they want to build a nation that is going to have fair taxation methods and fair representation. E eles, então, querem estabelecer uma nação que tem impostos justos e também mecanismos de representação justos. Then the Constitution is ratified at 1789. Em 1789, a Constituição é ratificada. And we have 1798 where the United States is ruling supremely. E a partir de 1798, os Estados Unidos reinam supremos. And we know at the Sunday Law, the United States is going to die as the sixth kingdom of Babylon. Sabemos que com o decreto dominical, os Estados Unidos morrem profeticamente. So I'm building this so that we can understand how the dynamics of the church and state occur in the United States. Então, estou estabelecendo isso aqui para mostrar como é a dinâmica entre igreja e Estado nos Estados Unidos. So in our next class, we shall be building
on this line that we have laid from 1773 to the Sandila. Então, na próxima aula, nós vamos construir em cima dessa linha que temos colocado aqui, de 1773 até o decreto nupcial. What the Constitution says about church and state and what it embodies church and state to look like. Vamos ver o que essa Constituição diz com respeito à Igreja e Estado e como ela define o papel de Igreja e de Estado. So I would like you to have an assignment. Então, gostaria de passar uma tarefa para vocês. I want you to go and look in details what the Declaration of Independence entails. Eu quero que vocês olhem em que consiste em detalhe a Declaração de Independência. And what happens in 1789 in relation to the ratification of the Constitution. E também quero que vocês pesquisem o que ocorre em 1789 com respeito à ratificação da Constituição. So in our next class we shall be looking at this reform line. Então, na próxima aula, vamos olhar para essa linha de reforma mais uma vez. And then understand the implication. E em seguida vamos tentar entender as implicações. So does anyone have a question? Alguém tem uma pergunta? So we'll pray to end the class. Então vamos orar para terminar a aula. Heavenly Father, we want to thank you for your grace. Pai Celeste, agradecemos pela tua graça. Wonderful truths have been revealed from your word. Verdades maravilhosas têm sido reveladas através da tua palavra. And we're recognizing that historical events are fulfilling prophecy. E nós reconhecemos como eventos históricos cumprem com a profecia. We have very few days to our close of probation. Restam poucos dias até o nosso fechamento da porta da graça. I desire that each and every one of us in this place may have an experimental religion with the truth. E desejamos que cada um aqui possa de fato experimentar entender a verdade. Lead us for our next class. Seja conosco também em nossa próxima aula. Guide our brother. Acompanhe nosso irmão. And guide us until we meet again. E seja conosco até o nosso próximo encontro. Thank you for being with us by faith in Jesus' name. Obrigado por estar conosco. Oro em nome de Jesus. Amen. Amém.